Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a hipertrofia ventricular esquerda. Isso ocorre em pacientes hipertensos e valvulopatas, com idade avançada e outros fatores de risco associados. Obesidade e dieta rica em sal são exemplos. Afinal, a sobrecarga à câmara cardíaca esquerda costuma sinalizar a presença de doenças que dificultam a circulação sanguínea. Portanto, cabe ao cardiologista investigar e diagnosticar a patologia, a fim de evitar complicações como a insuficiência cardíaca. Se o tema interessa, continue ouvindo este podcast para saber mais sobre os sintomas, causas e exames que contribuem para o diagnóstico da doença. Você ainda vai entender como a telemedicina cardiológica contribui para detectar essa e outras alterações na anatomia e função do músculo cardíaco. Sobre o que é hipertrofia ventricular esquerda. É o aumento na parede e no tamanho do ventrículo esquerdo. A hipertrofia ventricular esquerda é definida como um aumento da massa do ventrículo esquerdo, que pode ser secundária a um aumento da espessura das paredes, aumento do tamanho da cavidade ou ambos. A apresentação do VA hipertrofiado depende principalmente da doença subjacente, sendo a hipertrofia concêntrica resultante na maioria dos casos da sobrecarga de pressão por hipertensão arterial ou estenose aórtica, enquanto a hipertrofia excêntrica depende principalmente das sobrecargas de volume, como insuficiências mitral e aórtica e cardiomiopatias dilatadas. Sobre os sintomas de hipertrofia ventricular esquerda. No entanto, pode ser uma condição patológica quando o aumento da espessura ou cavidade do ventrículo esquerdo não decorre de alterações fisiológicas como exercício físico intenso ou gravidez. A hipertrofia patológica nem sempre apresenta sinais, em especial durante o estágio inicial. Contudo, seu avanço provoca mudanças anatômicas e funcionais importantes no coração, desencadeando manifestações clínicas como dispneia aos esforços, fadiga extrema, dor precordial, palpitações, tontura, síncope, nos casos mais graves. Sempre que o paciente relatar sinais como esse, a investigação deve ser ampliada. Sobre o que causa a hipertrofia ventricular esquerda. A hipertensão é a principal causa da hipertrofia concêntrica, responsável pela maioria dos casos patológicos. Ao elevar a resistência ao fluxo sanguíneo, a pressão alta aumenta o esforço necessário para o bombeamento do líquido pelo organismo, que é a tarefa do ventrículo esquerdo. Raciocínio similar se aplica à estenose aórtica, que dificulta o envio do sangue rico em oxigênio e nutrientes a cada célula do corpo. Ouça as causas menos frequentes de hipertrofia ventricular esquerda. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Insuficiência mitral. Insuficiência aórtica. Defeitos do septo ventricular. Cardiomiopatia hipertrófica. Alterações fisiológicas associadas ao treinamento de atletas de alta performance. Sempre lembrando que identificar a causa é um passo importante para o diagnóstico e tratamento da hipertrofia ventricular esquerda. Sobre os riscos da hipertrofia ventricular esquerda. Uma das complicações decorrentes da hipertrofia ventricular esquerda é a insuficiência cardíaca congestiva, devido à incapacidade do músculo para bombear o sangue necessário para nutrir as células do organismo. A doença é consequência de alterações como a isquemia subendocárdica. Surge pela redução da reserva coronária em decorrência de disfunção endotelial e também pelo próprio angustiamento das arteríolas promovido pela fibrose que se instala ao seu redor. Além do mais, a retificação e o estiramento dos vasos que se destinam às porções subendocárdicas diminuem sua capacidade vasodilatadora, tornando-os menos adequados para fornecimento de fluxo para massa aumentada. Outros riscos aumentados em pacientes com hipertrofia ventricular são o de arritmias como a fibrilação atrial, infarto agudo do miocárdio e morte súbita. Sobre o tratamento para hipertrofia ventricular esquerda. A abordagem terapêutica é condicionada à origem da hipertrofia ventricular, que deve ser tratada para que a condição patológica regrida. O médico pode recorrer à terapia farmacológica ou não farmacológica, incluindo a realização de procedimentos invasivos como a substituição cirúrgica da válvula aórtica.
Já o tratamento farmacológico costuma empregar medicamentos inibidores da enzima de conversão da angiotensina para reduzir a pressão arterial. Entenda como a telemedicina acelera o diagnóstico da hipertrofia ventricular esquerda. O diagnóstico da hipertrofia combina dados do exame clínico, como sintomas e história de hipertensão, a procedimentos complementares. Por ter alta disponibilidade e baixo custo, o eletrocardiograma é utilizado na triagem, indicando alterações na voltagem que alertam para uma possível hipertrofia. Pacientes que apresentem essas mudanças são encaminhados à investigação aprofundada, utilizando métodos de diagnóstico por imagem. O principal deles é o ecocardiograma, que permite o cálculo da espessura das paredes do miocárdio. Casos complexos também se beneficiam da ressonância magnética, que fornece imagens em alta resolução do músculo cardíaco. Tanto o ECG quanto a RM podem ser interpretados à distância via telemedicina. Softwares em nuvem robustos como o da telemedicina Morse otimizam a entrega dos resultados a partir do envio dos registros de exames. Basta acessar o sistema usando qualquer dispositivo conectado à internet e compartilhar os gráficos do ECG ou imagens da ressonância. Em seguida, um especialista qualificado os avalia sob a luz da hipótese diagnóstica e histórico do paciente. Ele anota os achados e conclusões no laudo online, entregue em minutos através da plataforma. Acesse a página da Morse e leve toda a inovação da telemedicina para sua clínica ou hospital.